Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Bruna Reis e esse é o vídeo do signo de Escorpião, previsão para o mês de novembro. Mês passado eu não consegui concluir todos os 12 signos, então eu tô começando de onde eu parei. Vou soltar Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Peixes e Aquário primeiro e depois eu sigo na ordem natural. Tem algumas observações importantes na descrição do vídeo, assim como informação para contato, caso você queira uma leitura personalizada. Para quem não viu nenhum vídeo do meu canal, eu começo tirando uma carta para cada elemento, ar, água, terra e fogo. Depois eu tiro algumas cartas para trabalho, dinheiro e amor. É uma leitura geral, pode não ressoar com todo mundo, muito provavelmente não vai, mas quem precisa receber a mensagem, vai receber a mensagem. Eu tenho fé nisso e acredito que se você tá aqui, você também. Vou deixar um pequeno resumo do que significam os 4 elementos, mas no decorrer da leitura a gente fala sobre isso também. Elemento ar. Escorpião, novembro, tá? 3 de ouros. Então eu tô falando de um escorpiano que... Elemento ar fala de mente, né, como eu coloquei no resumo. Um escorpiano que tem os pés no chão e que, num passado próximo, possa ter decidido iniciar com um projeto. E esse projeto vai... ele pode ser profissional, ele pode ser físico mesmo. Eu posso estar tentando, por exemplo, emagrecer, ou ficar bombado, ou de repente engordar, né? Tem algumas pessoas que têm problema para engordar. A questão é que no mês de novembro o escorpiano segue de forma obstinada, né, com a mente no lugar, focada, porque está ligado à terra. Porque justamente o escorpiano ele tem uma compreensão de que aquilo que ele deseja conseguir é algo que demanda tempo e disciplina. Então ele está muito alinhado com o elemento terra, que é sobre essa construção a longo prazo de algo que precisa de rotina e disciplina. E nesse mês de novembro também, por conta dessa consciência do que é preciso para conseguir o que se quer, que o escorpiano está bem posicionado e vai colher os primeiros frutos do seu trabalho. Elemento água, a gente tem o 4 de copas. Então, água na água. Então, eu tô falando de também um escorpiano que, apesar da mente bem posicionada, ele também está muito emocional. A emoção tá muito forte, porque é copas em copas, né? Água em água. Então, tá posicionado e isso infla a situação. Eu vejo insatisfação, né? Tá colhendo alguma coisa aqui de positivo? Existe insatisfação. O que essa insatisfação quer dizer? Pode dizer muitas coisas. Primeiro, pode ser algo específico em relação a outra coisa, em relação a uma situação amorosa, por exemplo, familiar, ou pode ter a ver com o fato de que mesmo colhendo os primeiros frutos, ainda não esteja bom o suficiente para você. Em que sentido? Comecei a emagrecer. Eu pretendia emagrecer num prazo de um mês, 3 quilos. Eu emagreci 1,5 kg. Então, assim, tá bom, mas não tá bom. Eu tenho coisas aqui pra comemorar, pequenas coisas, pequenas vitórias. Mas eu não tô satisfeito porque eu não atingi a meta que eu queria. Isso é uma possibilidade. Em outros contextos, eu posso estar falando de algum projeto. Decidi começar a vender algo que eu faço, sei lá, um bolo de pote, qualquer coisa. E eu tinha uma meta de venda, né? Eu queria vender 10 por semana, porque começo é assim mais devagar, mas eu acabei vendendo 5. Então, por mais que eu tenha algo, na minha cabeça esse algo ainda é pequeno, né? E aí você expande para amor, para, enfim. Conheci uma pessoa, mas não tá indo tão rápido na direção que eu pretendia. Então, assim, eu colhi alguma coisa. Isso é certo. Agora, esse alguma coisa ainda pra mim é muito pequeno. É muito pouco. Ainda não tá onde eu queria que estivesse. Então, conheci uma pessoa, a gente tá conversando bastante, mas ainda não ficamos. Ou ficamos, mas ainda não me levou pra conhecer os pais. Então tem essa dinâmica de me deu alguma coisa, mas não o suficiente, não o que eu queria ou o que eu colocava expectativa. Elemento fogo, página de copas. Copas é água, né? Água apaga fogo, mas é também no fogo que a água borbulha. Então os sentimentos eles ficam mais aflorados. Aqui eu vejo de boa forma, né? É como se o escorpiano ele talvez viesse de um tempo, de um passado próximo, um pouco apático. Apático com a vida mesmo de movimento, né? De iniciar as coisas. Essa energia que a gente tem, sabe? Quando a gente tá animado pra começar um projeto. E eu vejo que esse mês de novembro... Perdão, gente, tive que cortar aqui que chegou a notificação no telefone. Então eu vejo esse início de vontade de voltar a viver. Espero que faça sentido para alguns. Né? E pode ter, inclusive, a ver com essa dinâmica. Essa dinâmica pode ter te trazido para essa energia de quero voltar a viver, quero voltar a me sentir vivo ou viva, quero voltar a me sentir bonita. Entende? Quero voltar a me admirar. E é isso. É isso.
Terra, terra, as de espadas. É a mesma coisa que eu falei aqui na dinâmica toda, né? O que eu tenho em terra? Eu tenho terra no ar e ar na terra, que é justamente aqui. Existe algo que foi iniciado, ou que vai iniciar uma mudança, uma ideia nova que vai surgir, que é importante para o seu terra. O que é o terra? Que a gente fala material. São relacionamentos, corpo, saúde, dinheiro, trabalho, tudo relacionado ao mundo material, aquilo que é tangível, que você consegue tocar, é relacionado ao terra. Então, volta para aqueles exemplos. Corpo é terra. Vou fazer academia. Entendeu? Se você não começou a fazer academia, pode ser que essa dinâmica surja depois, tá? Vou começar a fazer academia. Vou materializar algo, porque eu tô falando de corpo. Então, e já vou começar a colher os resultados, mesmo que eles no começo me pareçam frustrantes. Que aqui eu vejo frustração. Mesma dinâmica. Relacionamento é terra também. Iniciei uma conversa com alguém, aqui é muito forte de conversa, falo de comunicação, mas ainda tô frustrada porque não chegou onde eu queria. Então, volta, é a mesma dinâmica. Tudo aqui conversa perfeitamente. Vamos ver do que a gente tá falando especificamente. Porque eu tiro cartas pro trabalho, amor e dinheiro, e pode ser que fique mais claro do que eu tô falando aqui, né? Se é de um, de outro. Mas no contexto geral, essas cartas elas falam da sua mente, em todos os aspectos da vida, do seu sentimento, em todos os aspectos da vida. Mas pode ser que um ou outro setor esteja falando mais alto aqui, mais forte. Para quem for de trabalho, eu posso estar falando de uma comunicação de uma comunicação de sociedade, por exemplo, porque eu estou falando de comunicação no Terra, né? Não é só a sua ideia de fazer algo material, de iniciar algo material, mas também uma comunicação que pode te levar a iniciar algo. Então, se eu estou conversando com alguém, aí tá ficando legalzinho, mas ainda estou frustrado. Por aí vai. A questão é que os projetos de vida, geralmente, estão sempre em andamento. Isso se a gente considerar uma pessoa saudável, né? Uma pessoa que não esteja depressiva ou ansiosa, que a vida fica um pouco mais estagnada. E aqui o processo desse projeto, seja ele de qual natureza, é um processo que ainda está no início, né? Que se não iniciou um pouquinho antes, vai iniciar agora no mês de novembro. Vamos tirar 3 cartas para trabalho. Trabalho para Escorpião, a Lua, o Hierofante, o 5 de Copas. Vou clarificar aqui, só um minuto. Então vamos lá, para trabalho. Eu tenho aqui preocupação com o trabalho. Né? Para o escorpiano que está trabalhando, e eu estou refletindo assim porque eu conheço 2 pessoas que são de escorpião, estão passando por processos e me veio à cabeça. Eu tenho uma amiga escorpiana que ela aceitou um projeto novo na empresa dela, né? Na verdade ela propôs. E ela tá um pouco ansiosa, porque ela não sabe se ela vai dar conta, porque ela puxou muita responsabilidade para si. E essa dinâmica aqui da Lua e do Hierofante me deu a entender isso. Porque a Lua é uma carta que ela vai falar de insegurança algumas vezes, de ansiedade. Então, quando a Lua aparece, ela vai falar de um turbilhão de emoções, e geralmente são emoções muito difíceis, que podem realmente deixar a pessoa prostrada. De ansiedade, angústia, a não saber para onde eu estou indo, não ter certeza de como eu vejo as coisas, tudo isso. E quando eu falo na questão do trabalho, eu posso estar falando de uma pessoa que está muito angustiada dentro do trabalho, isso para quem está empregado ou dentro de uma sociedade. Está muito angustiado dentro do trabalho, como quem não sabe se vai dar conta de uma demanda, ou como quem está se sentindo oprimido por conta de uma figura de autoridade. E para quem está desempregado, isso aqui é muito comum, né, a Lua. A Lua é a carta do desempregado, porque você está ali, você não tem emprego, você quer conseguir, você bota o seu currículo, você fala com quem você conhece, e você já não sabe mais o que fazer a não ser esperar. E esse momento de espera é muito angustiante. Então é muito comum a Lua ser vista nesse sentido. Então, outras possibilidades aqui é que eu vejo, para quem está no trabalho, que você pode realmente estar vindo de pressão no trabalho por conta de um superior, de alguém que te orienta, que está te sobrecarregando, está te dando muito trabalho, muita demanda.
E aquela situação que eu comentei, da amiga que eu tenho que aceitou algumas responsabilidades no trabalho, assumiu, e tem as suas questões para lidar. Então, o trabalho, ele tá difícil, né? Novembro é um mês difícil, emocionalmente, pro escorpiano. Uma coisa. Eu esqueci de mostrar as cartas, tá? Saiu o Rei de Ouros com a Lua, o 10 de Paus com o Hierofante, e a Rainha de Espadas com o 5 de Copas. Vou contar uma pequena história aqui. Então, para quem tá trabalhando. Existe uma tensão emocional por conta de um superior, de um gerente, de um orientador que está me sobrecarregando. De alguma forma eu aceito essa sobrecarga, porque a minha ansiedade ela também é ligada à prosperidade. E na minha cabeça essa sobrecarga ela vai me dar o retorno, né? Vai me dar essa prosperidade que eu preciso. Eu não vejo aqui enfim, vou continuar. Vai me dar essa prosperidade que eu preciso. Ou essa pessoa é uma pessoa influente que se eu agradar, eu posso ter como um aliado. Só que isso também no decorrer do mês tende a te cansar, literalmente. E emocionalmente mais ainda. E talvez num determinado período possa haver uma perca nessa dinâmica por conta de comunicação mal estabelecida, seja de uma parte ou de outra. A Rainha de Espadas ela vai me falar muitas vezes sobre essa fala um pouco mais ríspida, né? Essa fala um pouco mais grossa, que às vezes é cortante mesmo. Então, eu estou num contexto de sobrecarga física e emocional, etc. E com o tempo eu começo a ficar insatisfeita com toda essa situação, mesmo que num primeiro momento ela pudesse me interessar de alguma forma. E então eu começo a ser um pouco ríspida nas respostas que eu dou. Aí o meu superior chega pra mim e fala assim: olha, tem como você fazer A, B, C, D e E? Aí você fala assim: eu só tenho duas mãos. Entendeu? Então essas respostas mais afiadas, não necessariamente curtas. Às vezes pode chegar ao caso de um sermão mesmo, de chegar num período do mês em você sentar e falar: olha só, não tenho como dar conta de tudo isso que você está querendo que eu dê conta. Ou então, você precisa cobrar também outras pessoas para esse trabalho. Você precisa delegar essas tarefas. Então, é aquele momento em que eu sento e passo o sermão. Né? Isso se você for o empregado. Se você for o empregador, é só inverter a dinâmica, tá? Se você for empregador, você inverte a dinâmica. Você está sobrecarregando demais a si, pode ser, mas pode ser que você esteja sobrecarregando demais outra pessoa ou outras pessoas, pensando no financeiro da sua empresa, e isso vai gerar uma comoção com a sua equipe. Tá? A sua equipe vai ficar emocionalmente desgastada e instável nas respostas que te dão quando você passa uma nova tarefa. Aí me diz, para desempregados, é aquilo que eu te falei, você quer um emprego, então é normal a situação de angústia, mas pode ser que nessa dinâmica de querer muito um emprego, você acabe aceitando trabalhos muito braçais, muito cansativos e que te remuneram pouco. E você vai para essa mesma dinâmica de insatisfação pessoal e, consequentemente, uma comunicação atravessada que gera conflito. Tá? Eu não vejo ninguém assim te dando emprego. Apesar do Hierofante estar aqui, o Hierofante é mais um orientador do que outra coisa. Então, se ele vai te orientar, ele vai dizer, poxa, por que você não vai em tal lugar? De repente lá você acha um emprego. Mas ele não é a pessoa que vai te dar o emprego. Ok? Ok. Vou tirar 3 cartas para dinheiro. Vamos lá, dinheiro. 2 de copas. O dinheiro chega a mim ou eu chego a ele. O mundo. E o enforcado. Vou clarificar. Mas de antemão, já digo que a questão do projeto, algo que eu iniciei. Para quem está desempregado, não vejo, né, uma grande abundância, apesar de o 2 de copas e o mundo serem cartas consideradas positivas. Mas também são cartas que dizem que não vai faltar. Né? Então, assim, você está desempregado, ok, mas em relação ao dinheiro não é ainda desesperador. É como se... Bom, se você tem uma poupança, vamos pôr dessa forma, tá? São só exemplos, você tem que encaixar na sua realidade. Então, o dinheiro que você tem ainda vai dar pro mês de novembro, calma. Mas eu não vejo tanto assim, eu vejo mais você achando uma coisa nova para fazer dinheiro. Então, se aquela situação no trabalho ela estiver envolvida com isso, o que significa? Que essa sua ansiedade que você estava enfrentando no trabalho poderia ter a ver com a busca por um investidor, por exemplo. Né? Você estava procurando alguém com dinheiro para poder iniciar uma sociedade, botar uma ideia para frente. Aqui está tudo muito bem posicionado, que são os elementos. Então, é normal o começo de projeto esse tipo de situação, mesmo que não seja o que sempre acontece.
Mas pode ser que a opção que você tem de fazer dinheiro, ela seja uma opção que vai ser rentável sim. Mas é aquilo que eu já disse na primeira dinâmica que eu apresentei. Ela pode ser rentável um pouco mais pra frente, mas de começo, o lucro que ela te dá ainda te deixa frustrado, não é o suficiente. Não é o que você planejou, tá fora da sua expectativa. Mas eu vejo também que é um momento decisivo para dinheiro. Só que é um momento decisivo para dinheiro, porque é como se a sua vida financeira tivesse um antes, e a partir de agora, desse momento, ela vai ter um depois. Então, eu estou fazendo uma transição da minha fonte de renda principal. E só que na questões da vida, existe um impasse. O enforcado aqui, para quem empreende, né, entende que as coisas demoram um tempo. E esse tempo, ele vai passar, como qualquer outro, e independe da sua ação. Por quê? Você diz assim, olha, minha empresa está faturando, ou o meu pequeno negócio, etc., tá dando um lucro. Só que não sai disso. Continua nisso semana após semana, mês após mês. Paciência. O enforcado diz que é resignar e esperar o tempo certo, porque é uma carta de fé. E o que isso significa? Que você pode até tentar apostar em questões de marketing, ah, enfim, achar que o problema é seu produto, que você precisa melhorar e fazer várias outras coisas. Mas o empreendimento, principalmente quando você começa sem capital, ele precisa de um pouco de sacrifício. Você precisa sacrificar. Seja economizando, seja esperando o tempo certo, das coisas fluírem mesmo, entende? Não é, às vezes, algo que depende 100% da nossa vontade. Então, você pode se movimentar e enfiar os pés pelas mãos, mas as coisas vão continuar no ritmo que elas devem ficar. Por quê? Porque às vezes é só um período. Deixa eu ver aqui o que o enforcado. Sobre o que eu tô falando. Queen of Cups. Sacrificar duas mulheres, aquelas, não, né? Não, provavelmente não é isso, não. E bom, eu espero que não seja, tá? Tô falando de dinheiro. Lembrando. Então, o 2 de copas não vai faltar. Eu encontro o que eu preciso pra conseguir me manter. Eu tenho um antes e um depois. Mas eu posso estar falando de alguma pendência ou alguma conta que você tem que prestar com alguma mulher ou com algumas mulheres. Você pode estar preso a parcelas e mensalidades com uma rainha de copas e uma rainha de ouros. Talvez alguém aqui relacionado ao seu emocional, vamos supor, eu tô ganhando um dinheiro, mas não é o suficiente porque eu sou casado e bom, sei lá, minha esposa é doméstica, então o dinheiro que eu faço é pra nós dois, aí um pouco do meu dinheiro fica aqui em casa e um pouco do meu dinheiro ele vai e um pouco do dinheiro também vai pro meu investimento. Então ele vai pra mão de outra mulher, mas uma mulher que tá ali fazendo negócio comigo. Você pode ser uma mulher aqui também, óbvio, mas tem essa questão do dinheiro preso em relação a alguma figura feminina ou algumas figuras femininas. Talvez seja uma mãe ou uma filha, sabe? Sua parceira e sua filha, sua sócia ou... É isso, sabe? Eu ajudo minha mãe e tenho que também prestar conta com a minha sócia. E por aí vai. Mas existe, assim, um dinheiro preso. Existe um dinheiro preso. Conselho. Vamos tirar um conselhozinho. Então. Eita. Eu adoro quando sai o Rei de Ouros como conselho, porque ele não diz absolutamente nada. Não, mentira, diz, né? Sempre dizem. Mas saem duas cartas de ouros. No tarô mitológico, o mito que fala sobre o Rei de Ouros é um mito que conta a história de um homem, que eu já não me lembro o nome, eu sou péssima com storytelling. E, e tudo que ele toca vira ouro. Tudo que ele toca vira ouro. E o As de Ouros é abraçar oportunidades. Eu vejo assim, abrace a oportunidade de fazer dinheiro. Você não tem a opção de ficar sem dinheiro aqui. Só que, como isso aparece como conselho, então eu tô falando de possibilidade. Se não tem a possibilidade de você ficar sem dinheiro, é porque os caminhos estão abertos, certo? Então isso corrobora com esse 2 de copas. O dinheiro não vai faltar, mas você tem que prestar atenção que o seu dinheiro pode estar se esvaindo por conta de outros compromissos que você tem e pode ser compromisso relacionado com algumas mulheres da sua vida. É isso. Vamos tirar 3 cartas pra amor. Dois de espadas. Problema. O rei de ouros. O rei de paus.
você está entre duas pessoas. Que delícia, um triângulo amoroso. Mas claro que isso é impossível. Só que assim, vamos então clarificar, mas assim, não tem muito o que dizer, você está entre duas pessoas. Vamos clarificar, mas assim, mais claro é impossível, você está entre duas pessoas. Talvez alguém mais relacionado a dinheiro, alguém que te dá algum conforto, ou que possa te oferecer a longo prazo, alguém, né, que você olha e fala, tem um emprego estável, vem de uma família estável financeiramente, tem um bom carro, a gente de repente, né, enfim. E a outra pessoa, né, e também é uma pessoa muito ligada a esses valores. O Rei de Ouros ele vai falar também, às vezes, de pessoas ligadas a valores familiares. Uma pessoa estável, sabe? Aquela pessoa tranquila, que tem valores familiares, que gosta de trabalho, que sabe fazer dinheiro, ou que tem uma boa poupança. E aí você fica, cara, seria bom me relacionar com uma pessoa dessa estabilidade. Né? Não só estabilidade financeira aqui, mas é uma estabilidade de relacionamentos, uma pessoa que tem bons relacionamentos com a família e que tem esse perfil de provedor, se for mulher. Se forem mulheres, né? Se você tá entre duas mulheres, o perfil é o mesmo. Aqui sai rei ou rainha, mas no final o que importa são os arquétipos mais do que o gênero. Porém, como são maioria mulher, né, a maioria que assiste são mulheres, eu imagino que sejam dois homens mesmo, ou talvez... É isso, tá? É isso. Ou mulheres com energias do rei de paus e do rei de ouros. E o rei de paus, ele vai ser uma pessoa talvez mais carismática, né? Então, eu tenho duas figuras aqui que têm personalidades diferentes, não necessariamente totalmente opostas, mas bem diferentes. Então, eu tô falando de uma pessoa mais carismática, que a sensação de paz, que consegue conversar bem, fazer amizade com a família, que consegue ser amigo dos seus amigos, e é uma pessoa que de repente você, assim, isso pode ter a ver também com energia sexual, pode ser uma pessoa que você tenha um pouco mais de química, apesar de que todos os dois, seja ouros ou seja paus, são bem posicionados na questão sexo. Então são pessoas que provavelmente têm essa questão do tato, são bons de cama. E, enfim, né, é como se você tivesse o sério e o engraçadinho. Para algumas pessoas vai ser isso. Você tem o sério e o engraçadinho. E você não tá escolhendo, né? Eu gosto das características de um, gosto das características do outro, e eu não sei o que escolher, ou na verdade eu nem tô planejando fazer uma escolha, eu tô planejando ficar com os dois, conversar com os dois. Então tem essa falta de decisão. Não queria, né? Vamos lá. Conselho. Conselho. Dois de espadas também. Deixa eu tirar mais uma. Eita. Conselho. Dois de espadas. Página de espadas. E o cavaleiro de copas. Você ama alguém? Você já ama algum dos dois? Se você não ama, a gente pode ir um pouco mais além, mas assim, se você não ama, continue. Por quê? Continue nessa dinâmica de dois de espadas, calma que eu não vou decidir agora, espera mais um pouco. Porque o que eu vejo aqui é que talvez você precise explorar um pouco mais as suas opções, conversar um pouco mais, não achar que você tem que decidir porque você está conversando com duas pessoas que você ainda não tem um compromisso sólido, por exemplo. Por exemplo, tá? Então eu vou te dar um exemplo mais específico. Eu comecei a conversar com duas pessoas que têm personalidades diferentes, gosto dessas duas pessoas, mas não sei qual decidir. Talvez você não precise decidir agora, conversa um pouco mais, troca papo, sabe? Espera, na verdade, o seu coração chamar. Porque pode ser que nessa, o próprio movimento natural da vida vai fazer você se apaixonar por um e entender que o outro, apesar de ser uma pessoa legal, não é uma pessoa pra você. Vamos um pouco além. Quem que é o rei de ouros? Quais as intenções? Porque no final das contas, eu vejo que assim, o rei de ouros, que é essa pessoa que eu disse, que pode ser um pouco mais estável financeiramente, ou um pouco mais séria, ela, ok, eu quero ir à frente, mas eu ainda tô nesse impasse. Então ela tá num impasse como você. Não que ela tenha duas pessoas, mas ela ainda não se decidiu se ela quer ou não um relacionamento. É algo que é uma possibilidade, mas ainda não é uma decisão, sabe? Rei de paus. Quais as intenções do rei de paus? Mais uma. As cartas do rei de paus não saíram muito legais. Em que sentido? Pode ser que ele, agora, nesse momento, pretenda se afastar, né? Então, assim, pretenda se afastar eventualmente. Então, eu estou conversando com você e tudo mais,
Mas, eventualmente eu vou tomar a decisão de ir embora. Pode ser que isso aqui esteja ficando muito emocional e eu não sou uma pessoa que gosta de me apegar tanto assim, que quero ter um relacionamento tão passional e talvez esse excesso de sentimentos me seja perigoso. E eu sou uma pessoa que sou aventureiro. Eu sou aventureiro, então talvez eu vá embora. Aí você diz assim: ah, então é isso que vai levar? Pode ser que meu coração me mostre a verdade, mas o rei de paus não tá tão afim de mim quanto o rei de ouros. Não é assim. Eu vejo que os dois estão em sintonia com você. Porém, as coisas no futuro podem mudar. Tanto você pode se apaixonar por ele como ele por você. Né? Da mesma forma que agora você não sabe o que fazer, ele também tem as resoluções do momento. E daqui 1 a 2 semanas essas resoluções mudam. Essa é a lógica do tarô. Né? O tarô acompanha a vida e acompanha suas decisões. Então, mas esse é o panorama geral. Tipo, será que você precisa decidir agora? Talvez não. Talvez exista até uma pequena cobrança de preciso me decidir, mas de repente não precisa não, sabe? Só continua trocando conversa e vê e vai analisando as suas emoções. Elas vão te mostrar o caminho, tá? Então é isso. Espero que tenha ajudado alguém, que tenha sido específico para algumas pessoas. E então é isso. Até a previsão do mês que vem. Tchau, tchau.